Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário na internet, que chega até você todas as manhãs de segunda-feira, a partir das 10h30 da manhã, pelo portal Osasco, em www.osasco.com.br. Você acompanha o programa TV Secor também na internet e os programas gravados, acessando pelo site do sindicato, em www.secor.org.br. Hoje nós faremos um programa TV Secor diferente. Na última sexta-feira, foi comemorado o aniversário de 35 anos do Sindicato dos Empregados no Comércio de Osasco e região. Várias autoridades, trabalhadores, familiares de diretores, diretores das gestões anteriores, diretores fundadores do Secor estiveram presentes para prestigiar e serem homenageados pelo sindicato. Você acompanha, a partir de agora, tudo o que aconteceu nesta comemoração, porque o programa TV Secor esteve lá, conversou com todas as pessoas, com todos os presentes e traz até você um pouquinho de como foi essa grande festa de comemoração dos 35 anos de fundação do seu sindicato. Vamos acompanhar. Nessa noite tão especial para o Sindicato dos Comerciários de Osasco e região, nós vamos conversando com alguém muito especial, o seu Inácio Garcia, que é fundador do sindicato, que há 35 anos fundou essa entidade, que hoje está aqui fazendo toda a diferença para a nossa cidade e para a luta dos comerciários de Osasco e região. Senhor Garcia, muito boa noite, o senhor que vem aqui prestigiar o aniversário do sindicato que o senhor fundou lá atrás. Como é que é a emoção de participar dessa festa? Boa noite, em primeiro lugar. A emoção é muito grande. Não começou ainda, mas estou percebendo que vai ser uma emoção. Hoje mudou muito o perfil do sindicato. Naquela época era tudo muito mais difícil, né, senhor Garcia? Na época eu era presidente, tesoureiro e cobrador. E cobrava a mensalidade. Tinha que fazer tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. E organizar essa categoria que estava espalhada pela região, como é que foi isso? A gente tirou na prefeitura as empresas do município, né? Para depois a gente requerer as contribuições sindicais que era paga para o sindicato de São Paulo. Porque Osasco pertencia ao comércio em geral a São Paulo. Então a dificuldade era muito grande para fiscalização, a emancipação de Osasco. Foi bom, mas para os comerciários foi pior. Atrapalhou um pouquinho naquela época, né? Porque daí o sindicato não tinha sindicato. Pertencia ainda a São Paulo. Nós tínhamos a Associação dos Empregados do Comércio de Osasco, fundada em 1970. Aliás, bem antes, mas houve a Constituinte, em 63, que a gente desmembrou, se afastou. E em 70 fizemos novamente a APECO, Associação Profissional dos Empregados no Comércio de Osasco. Em 70 eu fui o presidente também, até 73, que foi quando fizemos uma assembleia para requerer o sindicato do comércio de Osasco. É um processo que tinha que ser encaminhado a Brasília, na qual foi para Arnaldo Preto, na época. Isso para conseguir a carta sindical, não é isso? Isso, a carta sindical que eu já passei para o Neto, um xerox, que era original, estava comigo. Você imagina quantos anos eu guardei aquela carta. Conversando aqui com a gente, o ex-diretor do Secor, Amaury Donizete da Silva. Ele que há 20 anos foi diretor dessa entidade e que deu sua contribuição para o crescimento do sindicato. Amaury, em 92, a gestão que você participou na direção do sindicato, não foi isso? Isso, exatamente. Eu comecei como suplente do Conselho Fiscal, os primeiros 3 anos. Depois foi eleito mais 3 anos, já como diretor de esporte.
Aí eu, graças a Deus, a categoria ajudou, nós arrebentamos 3 anos. Depois os próximos 3 anos seguidos, para ajudar a categoria, foi eleito novamente vice-presidente do falecido Bila, que Deus tenha. E aí fomos continuando. Aí nós conseguimos mudar de 3 em 3 anos para 4 anos. Aí, Foi um período de construção da entidade, porque era recém-saído da ditadura, né? Os sindicatos estavam se estruturando nessa época. exatamente. Mas foi difícil, né? Foi difícil pra caramba. Aí o último mandato foi 4 anos. Eu fui eleito secretário de esporte e diretor de patrimônio ali do sindicato. E como é que é hoje ver essa entidade completando 35 anos, com esse tamanho, com essa grandeza na nossa região? Eu me sinto orgulhoso de ter participado dela antes. Essa rapaziada, tudo com Neto. Nossa, esse diretor Neto, eu adoro ele. Mó gente, os diretores que estão aí, que é da minha época ainda. O Secor comemorando 35 anos e você participou de boa parte dessa história. Como é que é estar aqui hoje prestigiando essa festa? É uma alegria muito grande vir aqui trazer um abraço a toda a diretoria, a todos os comerciários que ajudaram a fazer com que o sindicato completasse os 35 anos e que desejar que possa realizar outros aniversários e ter novas conquistas, novos avanços nas lutas e que elas vão se adaptando, né? As lutas vão mudando em função das novas realidades que as categorias vão encontrando. Em especial os comerciários que tiveram avanços e agora nós temos várias modalidades de problemas e que precisam ser enfrentados. Então vim aqui desejar muitas felicidades e dar um parabéns para todos os comerciários, transmitindo através da diretoria desta categoria lutadora e combativa. Nós estamos conversando aqui com o senhor Armando dos Santos, ele que é ex-diretor do Secor, participou da primeira diretoria, mais ainda, ele participou da associação antes de virar o sindicato. Senhor Armando, hoje o sindicato completa 35 anos de fundação. Como é que é ver essa entidade crescer, essa entidade que o senhor ajudou a fundar, crescer e chegar a esse tamanho, a essa importância na nossa região? Eu fico contente porque foi uma luta árdua, né? Que hoje o pessoal pode ter um local para se reunir, organizar o comércio, e uma estrutura bem montada, né? E para mim eu fico feliz que mesmo que eu já não esteja participando, mas daqui para frente que eleva mais, né? Nós conversamos agora há pouco com o senhor Garcia, que é outro fundador do sindicato, e falava das dificuldades do início do sindicato. Como é que era? Foi muito difícil no começo? Difícil. A gente, para angariar associados, a maioria do pessoal, quando a gente entrava na loja, eles falavam, aqui o funcionário que entrar na loja a gente manda embora. Entendeu? E teve a primeira sede que nós tivemos foi na João Batista, alugamos uma sala, tinha mês que não tinha dinheiro nem para pagar o aluguel. E depois teve um advogado lá, que ele alugou a sala e falou, vocês vão deixar atrás do armário as coisas de vocês aqui, a hora que vocês quiserem reunir, eu cedo a sala, né? Até sair o sindicato. Quando recebeu a carta que o sindicato poderia ser formado, então nós foi muita dificuldade mesmo. Um período de ditadura militar ainda, finalzinho, mas ainda ditadura militar. Não é ditadura, não tinha nada de diferença, era mesmo. Porque é assim, se você chegasse numa loja e falava, olha, nós estamos ganhando funcionário aqui para ser sócio da APECO, funcionário que ia assinar e eu mando embora. Era assim que eles faziam. Se a pessoa for pensar bem assim, que nem hoje, pessoal que vai lutar hoje, a coisa está mais fácil, né? Tem internet, tem tudo, você pode buscar meio E antigamente não tinha nada disso. Organizar a categoria era um pouco mais difícil, né? Difícil, mais difícil. Você vê que hoje, o Garcia está com 70 e poucos anos, né? E você vê, foi uma luta que às vezes ele deixava até a família para ir atrás do sindicato. Ele, o Natanael e um outro senhorzinho que tinha lá também que fazia a cobrança, né?
ele largava da família para ir atrás do sindicato. Também veio prestigiar aqui o Sindicato dos Comerciários de Osasco, região, nessa festa de 35 anos, o Dr. Pascoal, que é presidente da OAB. O Dr. Pascoal já esteve conosco no TV Secor, sendo lá entrevistado ao vivo. Dr. Pascoal, como é que é a importância do sindicato para a região e essa participação cada vez maior da OAB nas atividades sindicais? Sem dúvida nenhuma, né? Inicialmente eu queria parabenizar os 35 anos desse sindicato atuante que nós temos em nossa cidade. Para nós é uma honra muito grande ter recebido o convite e dizer que nós estamos prontos para firmar uma outra parceria com os sindicatos da nossa cidade, né? Nós estamos acabando de fundar a Comissão de Direito Sindical. Eu penso que através dessa comissão nós vamos unir todos os sindicatos da nossa cidade. O André Menezes, que é presidente da Associação Comercial e Empresarial de Osasco. André, é uma parceria constante com o sindicato, claro que os patrões de um lado, os trabalhadores do outro, mas sempre buscando o melhor para o comércio e para o comerciário de Osasco região. Olha, sem dúvida alguma, mas eu quero só esclarecer um detalhe. Nós caminhamos juntos, porque no final das contas, nós lutamos pelos mesmos interesses, porque as empresas cresçam e que nós continuamos na manutenção de empregos atuais e gerando tantos outros postos de trabalho. Acho que esse é o ponto fundamental. E evidentemente que o Sindicato dos Comerciários, eu fui presidente do Sindicato Patronal. E eu sei da importância que tem, eles têm o sindicato representando os empregados. O Neto sempre foi um grande parceiro, um grande amigo, com uma diretoria respeitável. E desde quando eu fui presidente do Sindicato Patronal até hoje como presidente comercial, nossa relação tem sido a mais harmoniosa possível e sempre com a busca e o objetivo de gerar mais emprego e mais renda para a melhoria de todo o povo de Osasco e região. Quem está aqui conosco agora é o Jorge Nazareno, o Jorginho, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. O Sindicato dos Metalúrgicos, assim como os comerciários, cresceu muito na região em importância econômica e importância política, Jorginho. Como é que é prestigiar o aniversário de uma entidade que cresceu tanto nos últimos anos? Bom, primeiro é uma honra muito grande, só pelo fato de estarem completando 35 anos, numa formação muito aguerrida dos seus fundadores. A gente acompanhou parte desse processo já em andamento e demonstra que a persistência daqueles desbravadores, né, desse período do comércio na cidade, um comércio que se tornou bastante pujante, hoje ele se concretiza por um sindicato cada vez mais atuante, né, antenado com as necessidades da sua categoria, presente de forma muito significativa em toda a região de abrangência, e isso demonstra a preocupação que os seus diretores, todo o conjunto da diretoria dos comerciários, na pessoa do Neto e todos os seus diretores, têm tido para que o sindicato realmente cresça. Além disso, o Sindicato dos Comerciários, assim como vários outros sindicatos da nossa região, é uma característica bastante peculiar. Nós não se olha para as bandeiras de uma central ou de outra. E isso permite que os comerciários, que a sua diretoria, mantenham um convívio de bastante reciprocidade, não só com os demais sindicatos, mas também com as centrais sindicais, e isso tem permitido a gente ter muitas lutas em conjunto. Então, o que a gente deseja nesse 35º aniversário é que o sindicato continue nessa direção, uma direção de sucesso, de conquistas, e sem dúvida nenhuma os trabalhadores e as trabalhadoras comerciárias de toda a região estão orgulhosos pelo trabalho que vem sendo realizado. Você mencionou uma característica interessante da região, que é essa coisa de não se ver bandeira. Aqui você tem metalúrgicos, força sindical, comerciários, CUT, mas ao longo de sua história, dos dois sindicatos, as entidades sempre trabalharam irmanadas, em parceria, em várias entidades, assim como outras entidades, em várias lutas. Como é essa diferença em relação ao restante do Estado, ao restante do país? E se isso influencia, Jorge, até na forma como as centrais encaram o trabalho em parceria? Bom, eu atribuo isso
sem evidentemente ter feito um estudo sociológico para ver qual que é a relação que tem, mas em parte pelo fato de Osasco ser uma cidade jovem, né, uma cidade que vai completar 50 anos no próximo 2012. E todos os sindicatos, a maior parte deles, foram formados a partir de subsedes de São Paulo, ou seja, todos nós éramos subsedes de São Paulo. Então, os comerciários provavelmente tiveram aqui uma subsede de São Paulo, os metalúrgicos tiveram uma subsede de São Paulo, os químicos tiveram uma subsede de São Paulo, e isso fazia com que nós tivéssemos muito mais proximidade, porque o poder decisório não estava necessariamente aqui. E a partir do momento em que os sindicatos foram se formando, porque a cidade cresceu, porque a região cresceu, os sindicatos não perderam essa característica de se trabalhar em conjunto. Então as centrais se formaram, os partidos políticos se formaram, mas essa forma de se trabalhar permaneceu, mesmo nos momentos em que um ou outro teve disputas políticas ou disputas sindicais, onde houveram oposições, tudo, mas mesmo assim os sindicatos continuaram mantendo uma forma unida de trabalhar na região. E até mesmo as oposições que tivemos nos metalúrgicos, nos comerciários e tantos outros sindicatos aqui da região, sempre foram, né, pelo menos as últimas que tivemos, oposições construtivas, que discutiam projetos do sindicato, né, e, portanto, sempre somando com as diretorias. Então isso fez com que realmente nós pudéssemos crescer e hoje estamos aprimorando essa forma de se relacionar, mesmo considerando as disputas sindicais, as disputas das centrais, que de certa maneira até eu diria que tem aprendido muito com a gente, porque as centrais hoje têm conversado muito e trabalhado muito em conjunto. Também veio prestigiar a festa de aniversário dos 35 anos dos Sindicatos Comerciais de Osasco e região, o Aloysio Pinheiro, que é presidente da Câmara de Osasco, ele que é vereador pelo PT. Pela primeira vez, um vereador do PT preside a Câmara de Osasco. E um vereador que é alinhado com o movimento sindical, tem participado de todas as lutas, tem presença marcante e constante nas lutas também dos comerciários, né, vereador? É verdade, nós estamos já acompanhando os sindicatos comerciários, que eu lembre, há pelo menos 10 anos. E o Sindicato dos Comerciários de Osasco e região, através da sua diretoria, hoje à frente do presidente Neto, enfim, meus companheiros, eu tenho dito que o sindicato tem sido exemplo na defesa dos direitos e interesses dos trabalhadores. Tenho participado, por exemplo, das campanhas salariais que tem feito o Sindicato dos Comerciários, tenho observado o conteúdo da pauta, que vai desde a reivindicação salarial, a questão do assédio moral, enfim, a preocupação com a mulher, a questão dos 180 dias para a gestante, enfim, da licença maternidade, e um conjunto de reivindicações que mostra o compromisso, pelo menos para mim, mostra o compromisso dessa diretoria dos sindicatos comerciários com a categoria dos comerciários. Eu fico bastante contente porque nós estamos aí já no 3º mandato de vereador e hoje presidindo a Câmara Municipal. E eu lembro que no último encontro que eu tive com o sindicalista, eu disse que a Câmara, se ela já esteve à disposição da organização da luta dos trabalhadores, através do sindicato, das suas representações legítimas, ela, sob a minha presidência, sob a nossa mesa diretora e, com certeza, um grande conjunto de vereadores, ela está cada vez mais à disposição da organização da luta do trabalhador. Então, eu fico contente vir hoje, aqui nesta linda festa, onde se comemora o 35º aniversário do Sindicato dos Comerciários, é motivo de alegria e também de responsabilidade, porque 35 anos mostra que é uma idade onde já se adquiriu experiência e essas experiências devem ser colocadas a serviço dos trabalhadores. Ok, vereador, muito obrigado e boa festa para o senhor. Nós conversamos aqui com Edson da Silva, ex-diretor do Secor, que participou da gestão de 95, a gestão responsável pela filiação à Central Única dos Trabalhadores, não é isso, Edson?
Exatamente, não só a filiação à Central Única dos Trabalhadores, mas essa filiação nos garantiu também ter o maior sindicato aqui da região de Osasco, superando inclusive o próprio Sindicato dos Metalúrgicos, e nos propiciou a criação da subsede da CUT aqui em Osasco, que nós estávamos carentes de uma divisão da Central Sindical aqui, e graças ao nosso sindicato nós conseguimos implantar a subsede aqui, da qual eu tive a oportunidade de ser o primeiro coordenador da subsede. Pois é, a entidade hoje completa 35 anos. Como é que é assistir o sindicato comemorar um aniversário com esse tamanho, com essa importância que ele ganhou na região ao longo desses anos? Olha, os comerciários é uma categoria que vem crescendo nos últimos anos, de 90 para cá, é o sindicato que vem crescendo muito, não só aqui na região, mas no Brasil como um todo. Aqui na nossa região, inclusive na época em que eu fui diretor do sindicato, eu coloquei uma matéria no jornal da minha secretaria, que eu era quem coordenava as CIPAs, e dizendo da mudança, que antigamente as doenças ocupacionais eram mais acidentes de trabalho, que aqui era uma cidade industrial. E de 90 para cá começou a ver essa mudança. Então, ao invés, por exemplo, da perca de um dedo, nós tínhamos a tendinite. Ao invés da perca de um braço, nós tínhamos tendocinevite. E as doenças relacionadas às lesões por esforços repetitivos. Houve uma mudança, ainda existe uma batalha até hoje, né? Porque o Ministério do Trabalho ainda não conseguiu regulamentar esses tipos de doença, por ser uma doença nova, né, porque a categoria dos comerciários até então ainda também não é reconhecida, então essas duas lutas ainda estão sendo travadas, mas sem dúvida alguma o movimento dos empregados no comércio aqui na região cresceu tanto, se unificou muito e houveram grandes conquistas, né? Tivemos muitas greves que originou grandes conquistas e hoje nós estamos perto, nós enquanto comerciários estamos perto a sair da vitória total de toda essa história, desde a sua fundação, há 35 anos atrás. A nossa vinda para o sindicato, que nós entendíamos que o avanço do movimento dos trabalhadores no comércio viria através da participação da Central Única dos Trabalhadores, e hoje estamos aqui. Quem conversa com a gente agora é o deputado federal João Paulo Cunha. O João Paulo, que acompanha o crescimento dos comerciários de Osasco, região do Secor, já desde que começou a sua vida pública e participa sempre das atividades, está sempre acompanhando o fortalecimento da categoria, não é, João? Desde o comecinho, quando o comércio de Osasco ficava só ali na Antônia Gu, ainda tinha poucas lojas, então eu acompanho o trabalho dos comerciários de Osasco há muitos anos. Aliás, no meio da década de 70, em 74, 75 mais ou menos, eu fui comerciário. Trabalhava na loja Esporte São José. Então eu conheci os pioneiros do sindicato dos comerciários. E depois acompanhei a ascensão do nosso companheiro Neto, que há muitos anos faz um grande trabalho à frente dos comerciários de Osasco. Ô João, como comerciário e como político na região, você também tem uma formação ligada ao movimento sindical, está tudo muito misturado nessa cidade, né? Os comerciários, metalúrgicos, renderam grandes lideranças políticas para a região. É verdade, é verdade. Nós temos aqui grandes sindicatos e grandes sindicatos produzem grandes lideranças, né? Nós temos lideranças dos sindicatos metalúrgicos, nos bancários, nos professores, condutores de veículos, vigilantes, né? E nos comerciários, né? Nós temos líderes políticos hoje da cidade que dirigem um sindicato e que tem importância para a cidade de Osasco. O movimento sindical costuma, no caso de Osasco, oferecer boas pessoas para a política do país e daqui de Osasco. E é por isso que a classe política acompanha tão de perto o crescimento e o desenvolvimento das entidades sindicais? É também por isso, né? Porque cada categoria tem as suas lutas específicas. Então, a pessoa que tem mandato, vereador, deputado estadual, federal, prefeito, presidente, precisa estar sintonizado com os anseios da categoria. E nada melhor para você saber o que eles precisam de estar convivendo diariamente. Pois é, porque no seu mandato você faz isso, você acompanha os sindicatos e leva as suas lutas lá para Brasília. Sim, em Brasília a gente trabalha para o país inteiro. E trabalha tratando de todos os temas, né, de forma até simultânea. Então, em determinada época você trata do Código Florestal, outros momentos você trata da luta anti-homofobia, outros momentos você fala das 40 horas semanais, outro momento você fala de fechar o comércio ao domingo para dar descanso aos comerciários.
Então, cada momento você trata de um assunto, este assunto interfere no Brasil todo. Então, o deputado federal precisa cuidar do Brasil inteiro. Agora, eu moro em Osasco, amo essa cidade, trabalho aqui, vivo aqui, nasci politicamente aqui. Então, claro que a luta que é feita aqui eu acabo abraçando com muito mais vigor para levar para Brasília. Ok, deputado, muito obrigado e boa festa. Eu que agradeço e parabéns os 35 anos dos Sindicatos Comerciários de Osasco. Agora uma presença feminina nessa comemoração dos 35 anos do Secor. Um sindicato que cada vez mais tem a participação na base das comerciárias, estão ganhando espaço, ganhando importância, participação no mercado de trabalho. A Flávia, que conversa conosco, a Flávia Lúcia Ferreira da Silva, ela que foi ex-diretora do sindicato e participou da primeira coordenação da mulher nacional da CUT, representando o sindicato. Não é isso, Flávia? Eu fui coordenadora nacional do ramo do comércio e serviços da CUT, e representando esse sindicato fui a primeira coordenadora. Naquele tempo a participação da mulher era menor, né? Nas categorias, nos sindicatos em geral, né, Flávia? Era mais difícil. Sim, há 10 anos atrás a gente não tinha a participação da mulher efetiva como temos hoje, até mesmo uma presidenta. Mas a gente galgou o caminho e estamos aí, né? Caminhando. Pois é, tem lutas específicas da mulher que continuam até hoje e o sindicato continua levando essa bandeira hoje, com 35 anos, continua levando firme, levantando firme essa bandeira da mulher. Como é que você vê essa entidade completar 35 anos com a tua participação, com a sua colaboração? Bom, esse sindicato teve um avanço muito grande. Na diretoria nós conseguimos alcançar no mínimo 30% de mulheres, que também é uma cota da CUT. E essas mulheres efetivamente conseguiram discutir muitas coisas na convenção coletiva, que é garantir a licença posterior à licença maternidade, com que a mulher tivesse um grande tempo maior para poder ficar de estabilidade na própria empresa. Porque a gente não tinha isso nas convenções coletivas. E hoje nós temos. Fora a luta por creche, a luta contra o assédio moral, a luta contra a revista íntima, não só com as mulheres, mas também com os homens, que é uma luta de todos nós. E a luta de creche, como eu já falei, que é uma luta de homens e de mulheres, onde foi abraçada por esse sindicato. Está prestigiando aqui a festa dos sindicatos comerciários de Osasco região é o Antônio Carlos Cordeiro, ele que foi ex-vereador em Carapicuíba e comerciário e acompanhou o crescimento, a formação do sindicato logo no seu início, né, Cordeiro? Exato, nós estivemos aqui no sindicato no período de 79 a 80, eu era trabalhador de base, na época que teve como presidente do sindicato o Natal, depois o Garcia. E foi nesse mesmo período que nós iniciamos o debate de construção de uma central sindical no Brasil, unitária. Eu fui pelo Sindicato dos Comerciários delegado ao CONCLAT, na Praia Grande, e depois no Congresso de Fundação da CUT. Então, uma história muito importante na construção do movimento sindical na região, e para nós é um motivo de satisfação ter participado desse processo. Os comerciários deflagraram um movimento que constituiu, ajudou a fortalecer a CUT aqui em toda a região, não é isso? Exato, porque o sindicato hoje ele é a maior categoria sindical da nossa região, disparado a maior. E como ele é um sindicato filiado à CUT, ele teve um papel não só hoje no processo de construção da central, mas desde o início da formação da CUT. Como é que você vê uma entidade que chega aos 35 anos com a força e com a importância política e econômica que tem os sindicatos comerciários hoje aqui para a nossa região? Eu acho que o sindicato, ele é um sindicato importante, representativo, mas nós temos uma categoria imensa e isso significa enormes desafios. Então tem grandes lutas a serem feitas, grandes batalhas, e com certeza nós vamos ter grandes vitórias aí para a categoria comerciária e para a classe trabalhadora como um todo. Mostrando aqui a carteirinha de associado do sindicato do senhor Mário Leite Silva. Ele foi um dos fundadores do sindicato. Senhor Mário Leite, hoje o sindicato completa 35 anos. Como é que foi participar da fundação dessa entidade que alcança hoje essa maturidade, essa força? Olha, companheiro, a fundação foi triste. A gente plantou essa árvore com duro, arrancando, como se diz assim, mandioca. Naquela época pagava o sindicato, na João Batista, número 49, a subsede, nós pagávamos do bolso o aluguel.
Plena ditadura militar, situação complicada. Indo do companheiro nosso foi no DOPS, foi intimado. Nós era perseguidos até pelos candidatos a vereador de Osasco, porque naquela época nenhum político queria lutar do lado do trabalhador. O trabalhador não era tão reconhecido como é hoje. Hoje o trabalhador tem ajuda política de todo lado. Nós temos uma presidente e uma companheira nossa. Hoje o sindicato está formando lideranças políticas, né? Sem dúvida, está cheio, né, de líderes políticos lá. Tem o Lula, tem a Dilma, que foi uma lutadora até hoje, né? Tem muitos, tá lá, o Vicentinho, tem vários. Mas naquela época era mais difícil organizar a categoria, não tinha internet, era o boletim no mimeógrafo, não é isso? Eu não queria, era custando a álcool, papelzinho comum de sulfite, certo? E o companheiro tinha medo até de ser sócio do sindicato, que as empresas mandavam embora se fosse sócio do sindicato. Para você ser candidato à chapa de algum pleito do sindicato, você tinha que trabalhar por debaixo do pano. Só ia falar que estava na chapa depois de eleito, ou então registrado a chapa, que não tinha mais perigo. Hoje tem mais segurança. Antes nós tínhamos medo de se apresentar como batalhador dos sindicatos comerciais. Como é que é hoje ver 35 anos e ter participado da fundação dessa criança que hoje cresceu e está tão forte? É uma emoção isso? Tem prazer de ver o sindicato crescer como cresceu. Está gigante, forte para a luta. Hoje nós temos quem representa os trabalhadores realmente. O sindicato é uma potência, hoje pode-se dizer. Em toda entidade sindical está no auge. Pode-se dizer que hoje é diferente. Naquela época, você não tinha como administrar o sindicato. Hoje o sindicato tem como se administrar. Tem condição monetária, social e política. Nós conversamos aqui agora com José Elias de Góes, ele que é presidente do Conselho Intersindical de Saúde e Seguridade Social de Osasco região e também do Sinecovel, um parceiro importante do Secor que vem ajudando a construir e fortalecer essa entidade. Góes, 35 anos de sindicato, você teve uma participação importante nesse sindicato. Tem tendo uma participação importante no sindicato. Como é que você avalia esse momento importante para a entidade? Olha, eu acho que os 35 anos é uma data histórica, uma data para ser comemorada. Eu acho que essa atitude do presidente Neto de convocar todos os ex-diretores, né, para receber essa homenagem, inclusive eu sou um dos homenageados, embora eu acho que eu nem merecia, mas eu acho que essa atitude é uma atitude louvável. Eu acho que esse sindicato evoluiu bastante nesses 35 anos e tem muito a evoluir. E eu acho que cada diretor que hoje está sendo homenageado, cada ex-presidente, cada diretor que participou desse processo também deram sua contribuição, e eu acho que isso é que é democracia, isso é que é compromisso com os trabalhadores comerciários, e enfim, é o que se espera de um sindicato progressista, de um presidente democrático e de uma diretoria comprometida, principalmente com os interesses dos trabalhadores no setor de comércio. O setor patronal também veio prestigiar a festa de 35 anos dos sindicatos comerciários de Osasco região. Nós estamos aqui com o presidente do sindicato patronal, o Jurandir Paes, que vem participando aí, brigando com o sindicato, no bom sentido, Jurandir, para contribuir para os trabalhadores e para o crescimento do comércio da nossa cidade, não é isso? Olha, primeiro boa noite a todos. O que eu quero dizer é o seguinte, primeiro parabenizar não só o Neto, como toda a diretoria, não só essa, como os que passaram também, porque nós estamos em Osasco há mais de 30 anos, conhecemos esse sindicato nos seus primórdios e vimos que o trabalho que foi desenvolvido pela diretoria anterior e principalmente pela comandada pelo Neto, tornaram esse sindicato essa pujança que é aqui. Note-se uma coisa, isso que o sindicato está fazendo e vem fazendo prova o bom desempenho não só da diretoria, como daqueles que colaboram com a entidade. E demonstra, de uma vez por todas, que aquele dinheiro do trabalhador, que tão criticado, como está sendo empregado. Hoje nós vemos um sindicato forte, adulto, com sede muito ampla, com colônia de férias, médico, de tudo para o associado. Isso aí vem demonstrar que o dinheiro do trabalhador, nessa entidade específica, que é o Sindicato do Comércio, está realmente sendo empregada para o bem dos seus associados e sua categoria. Quero, para terminar, desejar a toda a coletividade dos comerciários um feliz aniversário e que
à medida do possível, nós vamos caminhar sempre juntos, discutindo e ajudando essa entidade a conquistar o espaço que ela merece. Obrigado. Existe sempre um jeito de você mudar o mundo. Um deles é acabar com a fome e a miséria. Isso se faz incentivando hortas comunitárias e aproveitando melhor os alimentos, monitorando a merenda escolar e denunciando irregularidades pelo 0800 61 61 61. Acredite, juntos, eu, você, governos, empresas, podemos mudar a nossa rua, o país e até o mundo. Eu posso. Você pode. Nós podemos. Você pode ajudar para que crianças e adolescentes não sejam vítimas de abuso. Pedofilia é crime. Denuncie. Disque 100. Todos. Seu guarda, foi só um copinho, seu guarda. Não foi, meu bem? Foi só um copo. Sem condições. Faz isso não, seu guarda. Eu tenho que levar as crianças pra mãe. O que foi, pai? Esse estado, nem pensar. A Blitz existe para isso, evitar que você continue principalmente se enganando. Dirigir alcoolizado quando não dá morte pode dar cadeia. Por você e pelos outros, respeite as leis de trânsito. Todo mundo já convidou alguém para alguma coisa. Pode ser uma coisa simples, do tipo... Vamos ver comigo. Ou um convite para a vida toda. Quer casar comigo? Tem convite cara de pau. E aí, quer entrar? Tem convite tímido. Quer sair? Tem convite emocionante. Quer ser madrinha? Agora queremos convidar você a entrar para a corrente sanguínea. É assim, você doa sangue e convida mais alguém a fazer o mesmo. Salve vidas. Ajudar está no sangue. Esse sindicato, há muitos anos atrás, foi uma árvore bem plantada. Foi feita uma base muito importante desde o início dessa entidade. Entrei nesse sindicato, já tinha gráfica e já tinha um jornal circulando na base territorial. Quero dizer para o Garcia e os demais companheiros que estão aqui que fundaram esse sindicato. E nós não fizemos mágica nenhuma. Nós só pegamos esse sindicato, Garcia, e colocamos ele perto do rio, dos ribeiros. E uma árvore perto de água, ela cresce muito. Foi o único segredo que nós fizemos. Com a participação de todo mundo, fazendo uma democracia plena dentro do sindicato. Que os companheiros, independentemente da cor, do credo, da capacidade de organizar, da sua central sindical, de visão política, não em nenhum momento nós pensamos diferente de trazer ele para o seio e discutir de igual para igual. Quero dizer a todos os companheiros um muito obrigado por ter vindo nessa reunião tão completa nessa noite. Talvez nós não faremos, talvez nunca mais uma reunião desse tamanho, com tanta gente importante que ajudou a construir não só o nosso sindicato,
mas a todo momento, na cidade e na região, tem um papel importante político que ajudou a organizar o movimento sindical, o movimento estudantil e o movimento político, que nos últimos 30 anos cresceu muito no nosso país. Quero agradecer a todos de coração e o meu muito obrigado. Nesse momento está começando a solenidade que vai homenagear ex-diretores do Sindicato dos Comerciários de Osasco região e autoridades que colaboraram para a formação e o fortalecimento dessa entidade nos seus 35 anos de existência. Próximo homenageado, senhor Arnaldo dos Santos, diretor fundador. Estamos aqui com José Pereira Neto, presidente do Sindicato dos Comerciários de Osasco e região, que organizou essa maravilhosa festa comemorando os 35 anos da entidade. Neto, muita gente bacana, muita gente importante para o sindicato, para a constituição do sindicato, para a formação dessa entidade, que hoje é uma potência na nossa região. Foi um sucesso a festa? Eu acho, Jefferson, que foi. Nós conseguimos reunir os diretores fundadores, conseguimos reunir tudo aquilo que a gente imaginava. As autoridades que teve aqui presente, o Clemente, todo o movimento sindical, a OAB, o juiz Carazim, e, enfim, o presidente da Câmara, o João Paulo não pôde ficar, o Emílio teve um compromisso, não estava aqui, mas as autoridades foi o que a gente imaginava. Todos esses tiveram uma participação muito efetiva nesses 35 anos de sindicato. A nossa diretoria atual, presente, todos, com exceção do Ângelo, que está enfermo, está se recuperando na sua residência, na sua casa, mas a maioria, enfim, Garcia, Damião, Dito, o Mário, todos os diretores fundadores, o Armando, abrilhantou essa festa que talvez nós não consigamos no futuro fazer 40 anos com todas essas pessoas, até consigamos, mas foi importante fazer agora. Coloquei lá o meu pedido de perdão, pedido de desculpa, que essa festa podia ter sido feita antes. Mas, infelizmente, ou felizmente, fizemos. Mas o importante é que ela foi feita, homenageou essas figuras importantes para a fundação do sindicato e marcou a força do Secor na região, não é isso, Neto? Marcou a força, mostrou que o nosso sindicato existe uma democracia, ele é plural, muitas pessoas, independentemente da posição política, da visão política, sindical e partidária, faz parte na construção desse sindicato.
comerciário não tinha nada, nem estudar. Quem estudava não arrumava emprego, e quem trabalhava não podia estudar à noite. Era um desastre a escravidão que doía. Antigamente funcionava aqui o comércio de Osasco assim. Não tinha prefeitura aqui, nada. Então vinha a fiscalização de São Paulo, eles arrecadavam dinheiro dos patrão aqui em Osasco. Não tinha horário para fechar nem de domingo. Às vezes era 6 horas da tarde, a loja estava aberta, você não podia falar nada. Não tinha lei aqui em Osasco. Para se pagar, às vezes, o salário dos funcionários, ele pedia para as empresas adiantar com a federativa, tinha contribuição sindical, da CIA, do Natal. Chegava e, olha, dá para vocês adiantar que nós estamos aí com corda no pescoço. Mandavam aquela graninha, nós pagávamos, e aí continuava assim a luta. Uma das maiores dificuldades que a gente teve foi quando nós fomos despejados da Pedro Biel, não lembro, numa sexta-feira, 4 horas da tarde, chegou o oficial de justiça, o advogado da federação, avisando que era para desocupar o prédio. E aquele negro não trabalha conosco na prefeitura? O que ele está fazendo daquele lado com os comerciais? Aí eu falei, ele trabalha aqui no pronto-socorro infantil, à noite, mas ele está do outro lado. Aí no dia seguinte vim trabalhar na loja normal. Quando às 5 horas da tarde chego no pronto-socorro infantil, vou procurar meu cartão de ponto para assinar, não tinha mais. Falei, não, você está dispensado, você está do outro lado. Nós queríamos estar na frente, né? Nós queríamos um sindicato de luta. Nós sabíamos que o sindicato tinha feito muitas greves. O companheiro Neto, o companheiro Paulo acompanhou, estiveram na frente de muitas dessas greves. Mas nós queríamos, era muito mais do que isso. Nós queríamos sair, deixar o campo de defesa de Osasco, da região de Osasco, e partir para defender um país. E eu lembro assim de lugares que a gente ia, que não tinha refeitório, a gente ia brigar, tinha esse chinês, tinha as lojas aí, colocava uns caixotes no meio dos ratos, as meninas iam na loja lá reclamar para mim, a gente ia brigar com os caras, fechar a loja depois. O sindicato comercial tem uma outra marca também, né? Um sindicato que era em primeiro lugar o comerciário. Não importava vereador, partido, é o comerciário em primeiro lugar. Independente. Lá, há 28, 30 anos atrás, o sindicato já tinha um formato que era confiável, não dava moleza para vereadores, que inclusive era contra a hora do comércio, contra os comerciários. Nós criamos a primeira coordenadoria da mulher e eu fui a primeira coordenadora, e isso me dá muito orgulho representando esse sindicato. E naquele momento a gente já lutava por várias questões, como a questão da luta com creche, a luta contra a revista íntima. E graças a Deus eu fiz, acho que muito bem, sabe? Tá, o Damião nem sabia que tinha aposentado ele falou, lembrou agora, né? É uma coisa gratificante quando você faz isso com as pessoas, sabe? Me orgulho muito de ter sido comerciário, continuo sendo comerciário e está vendo o patrimônio que o comerciário de Osasco e região tem hoje,
que é pelo sindicato. O sindicato teve uma atuação brilhante lá. Defendendo os trabalhadores e principalmente muita união entre nós. Direitos não se reduz, se amplia. Há 12 anos que estou aqui com os companheiros. Que essa união permaneça. O sindicato ele é único, é forte e é de todos. O TANO é um sindicato lutador para mais conquista para os nossos trabalhadores. Mais união, bastante saúde. Que nosso sindicato seja mais reconhecido por nossos esforços. E o sindicato consiga agregar valores. Ver a profissão dos comerciários regulamentada. Essa categoria comerciária é muito sofrida, trabalha bastante. Mais lutas para defender o trabalhador. Trazer essa categoria para conhecer a sua casa. Quando passamos a pipoqueira no calçadão de Carapicuíba. Eu queria dedicar a cada um de vocês que está aqui hoje, nos assistindo, para os nossos diretores novos e para todos aqueles que fizeram a luta desses 35 anos valer a pena. Right.